levando em conta aquelas informações que nós vimos na aula anterior com relação a alturas, dimensões, nós vamos iniciar a criação das bancadas. Aqui eu preparei uma planta da primeira residência com a distribuição dos móveis e algumas medidas aproximadas das bancadas dos banheiros, os dois banheiros e da cozinha. Então, vou começar por esse banheiro da suíte. Aqui eu criei um corte na lateral. Com essa ferramenta aqui, exibir ou não os cortes de seção. Você pode exibir ou não a área que foi cortada. Deixa eu voltar aqui que eu escondi o meu corte para ficar melhor a visibilidade. Então, eu fiz o corte dele e ocultei. Fiz até aqui, se você ver, ó, você pode levar também até aqui, até que fique visível a parede que nós vamos trabalhar. Vou ocultar novamente para a gente ter uma visualização boa. Então, assim, quando eu começo a modelar uma bancada de banheiro, eu já tenho em mente algumas informações, tipo a altura que eu vou deixar de espaçamento embaixo, se vai ser um móvel suspenso, a altura que vai ter esse móvel e o modelo que ele vai ter. Se tem sócolo no banheiro, já vou ter colocado com a altura dele. Então, aqui eu vou trabalhar um móvel suspenso e eu vou deixar uma altura, a princípio, de 18 centímetros do chão. Eu vou trabalhar um móvelzinho pronto que eu já tenho. Então, assim, essas informações que eu já tenho em mente é o que o cliente me passou. Eu quero um móvel com gavetas, não muito alto, esse tipo de informação. E aí, depois que eu faço essa linha demarcando a altura da distância do chão, que eu vou chamar de sócolo também, ou sócolo invisível, mas a distância do chão, eu crio uma outra linha a partir dela, geralmente com 45 a 50 centímetros, depende do tamanho do meu móvel. Se é um móvel que vai ter um sócolo até o chão, eu já coloco a altura dele. Mas eu normalmente trabalho com essa altura. Desde que eu comecei a trabalhar com o projeto, tenho utilizado essa técnica que tem funcionado bem. Então, eu coloco uma média de 50 centímetros para a altura do móvel, mesmo que ele tenha menos. E aí eu também já tenho ideia da espessura da pedra. Se ele quer uma pedra com acabamento duplo, simples, ela vai ter 4 centímetros. Se ele quer uma pedra com acabamento em 45 graus, ela vai ter que ter no mínimo 6 centímetros para dar um acabamento bom, isso por experiência própria. Então, aqui eu vou trabalhar com uma pedra de 45 graus, o acabamento reto, a primeira que nós vamos fazer. E aí eu coloco o móvel. Eu vou modelar ele, esse aqui já está pronto. Vou levar os blocos aqui dentro, ou vou modelar, isso a gente vai ver depois. Esse eu só vou copiar ele aqui dentro, enquanto nós estamos trabalhando as bancadas. E eu vou posicionar ele no canto, se ele vai encostado na parede. Você também pode fazer uma linha com a largura que ele vai ter. Aqui na planta indica 102 centímetros, mas eu arredondei ele para 110 e aqui 45. Então, posso marcar uma linha aqui também com a largura dele, para eu saber até onde ele pode ir na hora de criar, se eu vou criar ele aqui dentro. E aí eu posiciono ele na parte de cima, no canto dessa linha. Você vê que aqui ele ficou mais que 18 centímetros, mas isso não tem problema, porque os 18 centímetros é o mínimo que tem que deixar. Às vezes o cliente só quer algumas gavetas, então a gente não vai fazer tudo, o restante com uma saia gigantesca. Então eu trabalho essas dimensões de linha e posiciono ali a modulação que eu quero. Depois eu vou criar a bancada de pedra ou do outro material qualquer que o cliente queira. Se é um móvel quadrado, eu crio um retângulo em cima dele. Você vê que forma uma face. Eu já dou 2 cliques e crio um grupo dessas faces que vão ser a bancada.
porque às vezes, na maioria das vezes, nossas paredes não estão agrupadas como essas daqui, e para agrupar depois fica mais difícil, como a gente já viu. E eu só coloco a espessura de 6 centímetros, ou a espessura que eu quero na pedra. Aqui eu vou trabalhar uma cuba suspensa, essa informação também eu já tenho na cabeça. E vou fazer o roda-pia dele, o roda-bancada. Eu seleciono as linhas onde vão ser encostadas na parede. Se aqui tivesse, por exemplo, uma outra parede de vidro com alguma divisória, eu faria aqui também. A gente vai ver isso lá na cozinha. E aí eu uso o offset para fazer a espessura desse roda-pia. Eu normalmente trabalho com 2 centímetros, porque a maioria das pedras tem 2 centímetros. E aí eu vou puxar um pouco, uma medida exata, 15 centímetros, por exemplo, porque eu ainda não sei a altura da minha cuba suspensa, a cuba de sobrepor que eu vou utilizar. Porque é interessante que esse roda-pia fique pelo menos rente na cuba. Aqui eu vou escolher, então, a cuba que eu quero, na biblioteca de componentes do SketchUp, que tem aí, em banheiros, aqui em cubas e lavatórios. Vou escolher aqui um modelo que eu queira. Vou pegar essa canoa aqui, é a segunda. Vou posicionar onde eu tenho que posicionar, onde tem o ponto de água, tudo certinho. Aqui também tem que deixar um espaço ali para a torneira. E aí eu vou escolher o tipo de torneira que eu vou utilizar ali. Vou pegar essa torneira automática aqui e também vou posicionar ela bem direitinho onde eu quero. Aqui, para você ver se a sua cuba não está passando para frente, você pode fazer uma linha na vertical e ver onde é que está pegando essa linha com relação à cuba. A minha aqui está muito para frente, eu tenho que posicionar ela de uma forma que a torneira fique certinha dentro que a água caia aqui bem dentro, no centro dela. Aqui, pronto. E aí eu vou colocar a textura que eu quero. Vou criar um material novo e vou chamar de bancada do banheiro da suíte. Vou escolher uma imagem que eu queira. Vou pegar aqui em texturas sem emendas. Vou colocar um mármore branco a princípio. Vou pegar esse Pigs aqui, você pode escolher um também. E vou colocar a cor que eu quero e dimensionar o tamanho da textura. Aqui ainda faltou um pequeno detalhe. Eu vou fazer 2 cortezinhos aqui na parte do rodapé, do rodapia. A gente já poderia ter feito esse rodapia com o Ctrl pressionado, para ele já fazer esse corte automático para a gente, e puxar ele para frente 2 centímetros. E aqui do lado também eu puxo um pouquinho, 1 centímetro ou meio centímetro, para ele não ficar totalmente rente, para não ficar parecendo que faltou pedra, sei lá. Ele fica melhor realmente quando a gente traz ele um pouquinho para cá. E aqui esse de cima também, melhor, esse de cima também fica assim por enquanto. Esses 2 pedacinhos de linha eu já removo. E aí você pode deixar ele só assim, com esse canto vivo, mas os acabamentos, geralmente, eles têm um leve boleado nele, ou um leve chanfrado, bem sutil. E aí a gente pode usar o round corner para fazer esse pequeno boleado nele. É só mesmo para finalizar. Eu gosto de trabalhar com 2 milímetros, que se pode deixar 2 ou 8,
8 ou 12, eu prefiro deixar 12. E aí vou fazer aqui nessa parte, nessa lateral e nas partes de cima do rodapia. Aqui não. E aqui. Ali no cantinho também pode ser. Um pedacinho. Que ele vai ficar bem parecido com o que é na realidade. Se você pegar, por exemplo, uma imagem, você vai ver que ele tem esse leve, bem sutil, boleadinho nele, para fazer o acabamento. Então, assim, ele fica mais bonito e mais realista. Deixa eu ver se aqui tá certo. Se você quiser colocar na parte de baixo, também pode. Não tem problema. Aqui e aqui. Só que aí é interessante você já fazer tudo junto, senão ele vai ficar marcado ali. Vai ficar soltando uma arestinha que eu desmarquei sem querer. Essa. Ou você pode selecionar a face, que é mais fácil. Faz na parte de baixo. Aqui. E depois faz no rodapia só na frente. Aqui. Pronto. Ele fica bem mais bonito, bem mais realista. Aqui você vê que ele dá um probleminha aqui, mas isso é uma questão de posicionamento de textura que a gente vai ver como ajustar isso nas aulas de textura, de texturização. Então essa é a primeira forma de nós fazermos uma bancada reta, simples. Para você fazer ela só dupla, sem ser simulando um acabamento em 45 graus, o processo é o mesmo, só que ao invés de 6 ou mais aqui nessa espessura da saia, você vai colocar só 4. E se por acaso você quiser fazer um detalhe exatamente como é, aqui não tem necessidade de fazer isso, porque vai ser visualizada só a parte de cima, mas se de repente você está fazendo um desenho técnico de uma pedra, você faz um offset na parte de baixo, de 2 centímetros. Deixa eu ocultar esse armário para você visualizar melhor. E aqui nesse meio, você com empurrar, puxar, traz 4 centímetros para cima, que ele fica essa borda aqui. Você pode deixar assim, ou deixar só reto mesmo embaixo, não tem problema que ele não vai aparecer. Vou exibir aqui, ó. Ele vai ficar sempre oculto. Então, essa é a primeira forma de nós fazermos. Vou deixar ele prontinho aqui. Esse já vou deixar com esse acabamento. Aqui. Opa. Aqui. E essa do meio a gente tira. E beleza. Esse é o primeiro tipo de acabamento reto que a gente pode fazer. E aqui agora eu tenho aquele outro banheirinho, o banheiro social. Tem a plantinha dele aqui também. Ele tem a mesma medida do outro, 1,2 por 43, e eu também vou arredondar essas medidas para 1,10 por 45. E aqui eu já fiz um corte na direção dele para ocultar essas paredes. Você vê ali onde é que tá, ó. Aqui é o banheiro e ali a gente vai trabalhar. Então vamos criar as linhas, que eu vou te mostrar um outro jeito também de você fazer aqui. Coloca a altura média do sócolo ou da distância do piso. Aquela distância de 50, cerca de 50, 45, 50 centímetros para o balcão. E a espessura da pedra que você quer utilizar. Aqui eu vou trabalhar uma espessura de 4 centímetros para a gente fazer alguns outros acabamentos.
E você pode marcar já aqui a largura que vai ter. Aqui eu deixei com 1,10. E digamos que a sua bancada não vai ter armário embaixo. Vamos que ele só vai ter uma régua aqui, uma base ou só uma saia. Você pode criar, fazer essas mesmas marcações e começar a criar a pedra pela parede. Você vai marcar na base aqui da demarcação das linhas para a pedra e trazendo a diagonal aqui. E aí já criou essa face, como você está vendo. Já cria um grupo a partir da face, porque é mais fácil, caso as paredes estejam desagrupadas. E aí, com empurrar, puxar, a gente coloca a profundidade. Eu vou deixar com 45 aqui. E aí, se você quer fazer uma saia para ele, você vem aqui embaixo, seleciona as 3 linhas das laterais, ou melhor, as 3 linhas da frente, das laterais e a da frente, e faz um offset de 2 centímetros. E com empurrar, puxar, você coloca a altura que você quer. Ali eu deixei estava com 4, se você quiser que ela tenha 15, você vai colocar 11 ou a quantia que você quer que ela tenha. Isso se você quiser um acabamento reto, simples, e aí aqueles acabamentos de canto, você vai fazer do mesmo jeito ali que a gente fez o anterior. Mas se você quiser, por exemplo, um acabamento que é chamado de meio boleado, tipo esse aqui, é melhor você fazer em 2 partes se você for usar o plugin ou até mesmo com o Sigame. Você vai fazer essa primeira parte, vai sair de dentro desse grupo, vai criar aqui embaixo uma outra face, já pode agrupar também. E aí você vai entrar dentro desse grupo e vai fazer um offset. Opa! Vai selecionar essas 2 linhas aqui, a da lateral externa e a da frente, e vai fazer um offset de 1 ou 2 centímetros para dentro. E aí vai fazer outro offset, selecionar só essas 2 linhas aqui também, de novo, e fazer outro offset com a espessura da pedra de 2 centímetros. E aí você dá um empurrar, puxar. Eu prefiro fazer o empurrar, puxar com o Ctrl pressionado aqui. Você dá um ESC, oculta essa parte de cima e remove aqui embaixo o que sobrou, que é essa bordinha aqui da frente, com essas linhas, e essa face aqui de dentro, com aquela linha ali do canto, essa e essa. Se quiser inverter essa face aqui, mas ela vai ficar escondida. E aí volta a reexibir essa parte aqui. E nós vamos fazer o boleado dele. Você seleciona a ferramenta do Round Corner, você pode fazer com o Round Corner ou com o Sigame. Se você for utilizar o Round Corner, eu prefiro essa primeira aqui. E aí você vai selecionar, você pode usar um offset de 2 centímetros, porque a pedra tem 4, então 2 com 2 ela vai fazer um arredondado bem redondinho aqui dentro das possibilidades dele. Seleciona essas 2 faces, a da frente, a da lateral, e desmarca essa linha do canto. Você pode clicar em cima, que ela vai desmarcar essas 2 linhazinhas do canto. E aí faz o arredondado. Você vê que ele fica bem parecido com esse aqui, ó. Esse está um pouco diferente, porque ele tem o canto redondo, não é quadrado como esse, mas se ele fosse nesse modelo, ficaria assim. Ou você pode também fazer com o Sigame. A diferença é que você vai ter que entrar nesse grupo de cima e com empurrar, puxar, você vai ter que nivelar ele com a saia aqui embaixo. E aí você vai fazer um arco e vai trazer o arredondado desse arco até na divisa, onde tem marcada a largura do seu lavatório, da sua bancada. E aí seleciona essas 2 linhas ali, como eu fiz, e dá o Round Corner, o Sigame. Eu prefiro trabalhar com Round Corner,
e com esse aqui, porque ele tem esse acabamento arredondado no canto. Você vê a diferença ali. Vou ter que refazer. Aqui ele fica quebrado e não condiz muito com o que é na realidade. Mas se caso você estiver trabalhando em algum computador que não tenha o round corner e você precisa fazer esse boleado, você pode usar aquela opção. Quando você terminar, você vai ver que ele vai ter aquele probleminha de suavização ali. Só você vir em janelas, suavizar arestas. Quando você já habilitar a janela, ele já vai se acertar. Vai ficar todo branquinho, ó. Você vê que não tem problema nenhum nele. O meu aqui ficou errado. Vou refazer ele. Na verdade, isso aqui é um problema da suavização aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Vou remover essas duas. Na verdade, quando eu fui fazer ali, ao invés de eu remover, eu selecionei mais uma face. Então, trazer bem próximo. Aqui. E clicar bem em cima para ela remover. Para ele ficar com o canto reto ali, que é onde finaliza a parede. Bom, ali era um problema da suavização, que é a direção do pivô, você pode deixar em I, no green, em Y, quer dizer. Se você vê que deu aquele probleminha ali, só você ajeitar ali ou no suavizar arestas. Essa janelinha fecha e aí você pode fazer o seu rodapia normal. Ele já vai fazer uma marcação até onde é possível ele ir. Aqui a gente vai ter que habilitar a geometria oculta para poder conseguir fazer. Porque estando a geometria oculta habilitada, ele vai entender que tem uma linha aqui cortando. Se ela não tiver, ele vai entender que tem a suavização. Por isso que às vezes a gente vai ter que trabalhar habilitando e desabilitando a geometria oculta. E aqui você pode colocar a altura que você quiser. Eu vou deixar esse aqui com 10, que aí a gente coloca uma cuba de embutir nele. Aqui, se você quiser também, para acompanhar, fazer um acabamento, deixa eu ver como é que tá esse aqui. Esse aqui também, ó, tá bem boleadinho. Aqui você só vai mudar para 1 e seleciona, pode selecionar a face e desmarcar as partes de trás. Ou melhor, deixa eu marcar toda a parte da frente, para a gente não fazer confusão. Aqui. E aqui. E ele vai ficar bem arredondado também. Você pode voltar, se ele der aquele problema de suavização, volta pro azul ou pro red, ou habilita a janela de suavizar a aresta, que ele já vai resolver o problema também. Só você selecionar, e aqui janela eu desabilitei, ele já ajeita por si só, ou marcando e desmarcando os coplanares ali. Então aqui a gente tem um outro modelo de acabamento, que é aquele boleado. Aqui na saia você ainda pode fazer só um bem pequenininho, de 1 milímetro ou 2, igual nós fizemos para o 45 graus, para ele não ficar com a quina muito viva, e está pronto. Agora, se você quer fazer aquele boleado duplo ou triplo, que é aqueles três babadinhos, você vai fazer a mesma coisa aqui. A diferença é que ao invés de 4, você vai deixar com 2 centímetros essa primeira pedra. E aí é só você entrar nesse grupo. Aqui no offset, você vai marcar, ao invés de 2, você vai marcar 1. Seleciona aqui as duas faces, desmarca onde tem parede, dá o OK, beleza. E aí você pode criar cópias dentro do próprio grupo, ou se você quiser fazer separado, você pode fazer. Deixa eu fazer ela aqui dentro do grupo. Você vai criar
cópias a 2 centímetros no eixo Y, no eixo azul, o Z. Se você quiser com 3, você vai fazer mais 2 cópias, vezes 2. Você vai fazer 2 cópias aqui. Com 2, você vai fazer só mais uma cópia. E aqui dentro, a gente vai precisar da geometria oculta. Vamos precisar selecionar essas duas linhas aqui. E aí você pode fazer um offset para dentro e deixá-la um pouco rebaixada, caso seja uma pia de cozinha. Aqui não tem necessidade, mas você já vê como é que faz. Então, você vai rebaixar ela em 2 centímetros, na verdade. Você põe sempre 1,99 para ela ficar com uma faixa e não apagar a face de baixo. Aqui dentro depois, se você quiser, você pode deixar ela assim, que tem um modelo que é reto, desse jeito. Ou você pode fazer um arredondado na parte de dentro também, para ela ficar totalmente redonda. Se der esse problema na face, você vem aqui e habilita suavizar arestas para poder corrigir esse problema. Para fazer o roda-pia, a mesma coisa, faz um offset com 2 centímetros. Aqui você vai colocar a altura que você quer, deixar com 10. E esse aqui, a gente vai trazer até mais para frente um pouquinho. Ou melhor, acho que ele fica ali dentro mesmo. Esse aqui a gente traz um pouquinho para cá. Traz mais 2 centímetros para fora, pode ser. Então, esse aí é mais um modelo de bancada para você fazer. Na verdade, todas as variações que você fizer vai ser mais ou menos parecida. Se, por exemplo, você quer esse modelo aqui, só voltar esse roda-pia. E isso aqui. Vamos levar em conta que estamos fazendo um lavatório mesmo. Se você quiser um modelo que seja parecido com esse aqui, você vai fazer o seguinte. Você pode fazer ele em 2 partes, que você faz uma cópia para baixo ou para cima na espessura que você quer. Habilita aqui o geometria oculta. E aí você pode criar uma face. Deixa eu ocultar esse aqui para ficar, mas vai continuar aparecendo. Eu vou fazer aqui nessa de cima, que é para visualizar melhor, mas você entende que tem que fazer ali na de baixo. Você vai fazer uma face seguindo essa parte plana, que vai dar até aqui. Você pode fazer na de cima e mover ela 2 centímetros para baixo, que você sabe que tem 2 centímetros. Seleciona as duas bordas que precisam ter o offset com 2 centímetros. E aí já puxa os 15 para baixo ou até encostar. Deixa eu tirar essa geometria oculta e aí já tem um modelo parecido com esse aqui. Isso aqui pode ser feito de 2 cores. Por exemplo, as bordas mais claras e a parte do meio mais escura, ou vice-versa. Vou colocar uma corzinha aqui só para ilustrar. Essa parte de baixo, a gente habilita a geometria oculta, seleciona aqui e aqui, faz um offset pode ser de 1 centímetro, e o que sobrar, com empurrar, puxar, a gente leva para cima dessa daqui. Acho que teria que ser com 2 mesmo para acompanhar essa daqui. Exatamente, ó. Seleciona essas duas, faz o offset, e aí com empurrar, puxar, vai até em cima, porque essa parte aqui normalmente é vazada, ela não é 2 peças inteiras. Essa partezinha que está sobrando é da frente. Então, aqui tem mais um modelo e mais uma forma de você fazer. E por último, para deixar a bancada, que vai ser aqui, eu vou fazer uma bancada com espessura de 6 centímetros. Vou agrupar.
a profundidade de 45 e eu vou fazer ela com uma saia, porém com o acabamento reto. O offset de 2, que eu deixei com 6, vou deixar com 15 para ela ficar com 17. Vou fazer uma saia um pouco maior para ela, ficou com 21, não tem problema. Vou deixar ela reta. Aqui eu vou fazer o rodapia. Eu vou deixar só com 10, porque nós vamos utilizar aqui uma cuba de embutir. Vou deixar o acabamento por último, como eu sempre faço. E aqui, sem sair do grupo, como você vê, estamos dentro do grupo, nós vamos selecionar a cuba para colocar ali. Então, aqui eu vou na minha biblioteca, em banheiros e cubas. E eu vou achar aqui uma cuba de embutir. Acho que está mais lá para baixo, as cubas de embutir. Tem uma aqui que é bem bacaninha. Essa semi-encaixe aqui. Não, acho que é essa daqui. Essa daqui. Só que eu vou reduzir o tamanho dela. Deixá-la um pouquinho menor. Essa aqui, apesar de ser uma cuba padronizada da Deca, não tem problema, porque é um modelo bem comum, a gente encontra ele de outros tamanhos. E aí posso centralizar ela, ou posso trazer ela mais para frente, mais para o lado, e vou posicionar ela aonde eu quero. Beleza. Só que o que acontece? Aqui a bancada está engolindo um pedaço dela. A gente vai ter que remover isso aqui. E a maneira que eu acho mais fácil da gente fazer é com a interseção. Você pode também criar um retângulo aqui, mas eu sempre uso a interseção. É só você clicar no componente que você quer fazer a interseção para fazer esse buraco da bancada. Clica com o botão direito em cima dele, interseccionar faces, pode ser com o modelo, que ele vai criar uma marcação aqui para você já de tudo que tem na cuba. Ó, vai ficar até sobrando algumas linhazinhas a mais, mas é só a gente remover. Então, eu sempre uso a interseção. Opa, deixa eu voltar. E aí eu clico nessa face e vou remover ela. É possível fazer com um retângulo aqui, marcar com a linha, mas eu sempre prefiro trabalhar com a interseção, porque em casos de cubas redondas, ovais, ou as pias de cozinha que tem os cantos arredondados, daria muito mais trabalho. É mais fácil a gente remover as linhas que sobram, até tem um plugin para isso que nós vamos ver depois, do que você ficar fazendo a marcação tudo na mão. Só vou voltar um pouquinho aqui para posicionar essa cuba, que ela não está muito bem posicionada, já para deixá-la certinha. Ela vai ali no canto, acho que é isso. Ela tem uma bordinha ali. Ela é um semi-encaixe. Vou trazer ela mais ou menos aqui, mais ou menos no meio. Não tenho muito certeza se ela é de encostar ali. Então, intersecciono. Pode ser com o modelo ou com o contexto, porque ele vai estar dentro do grupo mesmo. E aí removo o que sobra. Isso aqui, ó, é linha que sobrou. Você pode dar 2 ou 3 cliques que vai remover esses excessos de linha aqui. Nessa daqui, ele vai ficar basicamente tudo escondido. Então, o que sobra de linha depois a gente remove. Aqui nesse caso da bancada, é só a gente fazer isso, porque ela está sobrepondo aqui a pia, a borda dela está escondendo. Mas na pia de cozinha a gente vai fazer um outro arrematezinho aqui para
para dar o acabamento certinho, e a gente vai ver depois. Aqui você pode colocar uma torneira já também. Deixa eu ver uma torneirinha legal aqui. Essa daqui, já que tem 2 buracos ali. Tem muita gente que não usa mais essas torneiras de duas válvulas, já tudo monocomando, é mais fácil. Então aqui vou ter que chegar para tapar esse buraquinho. E pronto. Vou colocar um material nela. Tinha colocado um material padrão. Eu posso renomear ele como bancada banheiro social e colocar uma textura que me agrade nele, uma textura adequada. Vou colocar, cadê? Vou colocar a textura sem emenda nele. Deixar o material claro também. Vou colocar esse outro branco aqui, esse Volacas. Aqui está com 25, vou deixar com 40 o tamanho da textura. E aí faltou só eu dar o acabamento no rodapia. Levar um centímetrozinho para trás. Aqui também. E aí vou fazer aquele acabamento aquele arredondadinho que a gente fez antes. Seleciono aqui e aqui. Que eu desmarco nos cantos. E dou OK para ele arredondar tudo para mim. Aqui só na parte da frente, onde vai parede não. E dou OK e está pronto também mais uma bancada. Essa daqui, quando a gente for fazer a ambientação, a gente pode colocar um acabamento aqui embaixo. Vamos ver o que vamos fazer ainda. Mas, por enquanto, já está pronta mais uma bancada, mais um modelo aqui que a gente pode utilizar. E, por último, nós vamos fazer a bancada da cozinha. Apesar dessa distribuição aqui estar meio sem noção, mas dá para a gente entender como funciona. O fogão está meio longe da pia aqui, na minha opinião, mas, enfim. Aqui ela tem as medidas. Ela está com 1,89,5 e a profundidade de 50. Eu vou arredondar para 1,90 e aqui eu vou deixar com 60, que eu acho melhor os balcões com 60 de profundidade. Aqui está 1,34,7, mas eu acredito que foi na hora de pegar ali. Então, vou arredondar para 1,35 por 45. E aqui, vou deixar uma distância de uns 10 centímetros da porta. E vou fazer ela arredondar ela para 2 metros. Vou colocar a distância que ela vai ficar do piso. Eu vou utilizar 18 centímetros. Normalmente eu utilizo 18. E aqui a altura do móvel. Eu vou trabalhar com um móvel de 68 centímetros. E a espessura da pedra de 6. Então, aqui você pode colocar uns armarinhos. Vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Aqui tem um outro grandinho. Esses tamanhos aqui são de 80 e 40. Então, vou fazer uma cópia desse aqui, do outro lado. Já seleciono os 3 e dimensiono tudo junto até aqui, que eles vão ficar com 50 centímetros. Pronto, beleza. E aí, para fazer a pedra em cima, eu escolho normalmente o menor módulo que eu tenho, ou um módulo da ponta, e desenho uma face em cima dele. Se de repente sua face não fechar, você pode fazer só um pedaço até aqui, contando que ela fique sempre reta. Eu não faço nele todo, geralmente, por conta de a gente colocando os módulos e às vezes passar coisa de menos de 1 milímetro e a pedra depois ficar fora. Na verdade, a pedra vai ser a nossa geometria aqui,
ficar desnivelada de alguma forma e depois não fechar para fazer as partes secas e molhadas e o roda-pia. Então eu faço uma face, crio um grupo já dessa face, e aí com o empurrar puxar eu coloco a espessura que eu quero e levo até o final aonde eu quero também, que é aqui, ó, niveladinho ali. Aqui ela já sai na própria pia, já sai essa bancada de 45. E aqui o que que eu faço? Eu venho aqui nessa última borda e faço uma cópia a 45 centímetros. Essa mesma técnica eu utilizo para criar pias em L ou pias em U. Então é a mesma coisa. Aqui ela está com 34,5. Eu vou fazer ela com o Ctrl pressionado, ou melhor, sem pressionar o Ctrl, vou trazer ela para frente, 1,35. E aqui eu vou puxar ela, na verdade, um pouco mais para cá, cerca de 15 centímetros, porque depois eu vou fazer um acabamento ali. Como só essa parte vai ficar encostada na parede, nós precisamos fazer o roda-pia só aqui. Você pode fazer com o offset ou com o mover com o Ctrl pressionado e colocar a espessura de 2 centímetros e a altura que você precisar. Eu vou marcar isso aqui só para eu fazer a área molhada. A área molhada é aquela que tem aquela parte mais rebaixada e normalmente é bom a gente colocar cerca de 1,20. Mas como eu falei, nem todas as pias vão ser possíveis a gente colocar essa largura. Então, aqui eu tenho 1,55. Para fazer essa parte molhada, eu vou marcar aqui o centro, mais ou menos o centro de onde tá as bancadas. Vou fazer uma linha no meio. E aqui eu vou fazer ela molhada até na divisão dessa bancada. Então, vou medir quanto tem aqui. Tem 54,675. Eu vou fazer para cá também com 54,6, para ela ficar igual. Essa linha do meio eu apago. E aqui, nessa parte que a linha segmentou, eu vou fazer uma cópia para dentro a 4 centímetros. Essa marcação é para nós fazermos a borda. Essa borda pode ter 2 ou 4 centímetros. Eu prefiro trabalhar com cerca de 4 centímetros. E essa parte aqui, que restou, com empurrar, puxar, nós vamos baixar 2 centímetros. Pronto. Essa aqui é a parte molhada da pia. Você pode remover essas duas linhazinhas aqui. Essa você pode até deixar, porque essa pia vai ser feita em partes. Se ela fosse feita no mundo real, ela seria feita em partes e ficaria assim. Pronto. Depois que eu já marquei a área molhada, eu vou colocar a cuba. Eu vou vir aqui em cozinhas, ou melhor, cozinha, e em cubas e pias, eu vou escolher o tipo de cuba que eu quero. Eu vou colocar uma cuba de embutir para você ver como que funciona. Essa pia aqui é muito grande, vou pegar uma cuba simples, essa daqui. Eu vou fazer praticamente igual eu fiz com o lavatório, só que aqui eu vou trazer ela até uma certa altura, quase encostando nessa borda. Eu não vou deixar essa borda encostar na face, porque eu quero que o recorte seja feito só aqui, porque essa borda ela é encaixada na parte de baixo da pia, e se a gente fizer aqui, ela vai ficar aparecendo. Então, não é isso que a gente quer, é só trazer ela até uma certa altura, posicionar
aonde a gente quer, bem no centro. Clicar com o botão direito e interseccionar faces com o modelo que ela vai fazer a interseção. Você pode ocultar ela aqui para você ver, ela só fez do buraco da pia mesmo que a gente precisa. Ó, bem certinho. Só que o que acontece? Eu vou reexibir ela, já removi ali as faces que nós não vamos utilizar. Eu vou terminar de mover ela. Eu levo ela primeiro até encostar aqui. Com a prática, você já vai fazendo isso direto, não vai precisar ficar medindo. Você leva ela mais ou menos até ali. Um centímetro menos. E vai baixar ela 2 centímetros. Quando a gente faz essa interseção, a face vai cortar, mas não vai preencher o espaço dela. Vai ficar vazado. E aqui a gente precisa, então, fazer um acabamento. Vindo na parte de baixo da pia, você está vendo aqui que eu estou... Aqui é a parte normal. E aqui já é a parte invertida. Com o empurrar, puxar com o Ctrl pressionado, nós vamos fazer uma extrusão de 1,999, 3 noves. E aqui ela vai ficar invertida, a gente inverte. Por que eu faço com 1,99? Porque, como eu falei, se nós fizermos com 2, essa parte de cima vai encostar na parte de baixo, e quando encostar na parte de baixo, ela vai apagar aqui a borda. Ó. Ficaria sem nada embaixo, ia ficar bem estranho. Eu vou aproveitar e já vou puxar ela 2 para frente, que eu esqueci novamente. Então, 2 centímetros para frente, consequentemente, eu vou ter que trazer ele aqui 2 para frente também. Deixa eu ver essa linha de onde que é. Ali, eu acho que eu posso apagar ela. Pronto. A gente trazendo ela, então, a 1,99, ela não vai apagar a face de baixo, senão ela vai ficar assim, ó. Ela vai encostar, aí vai ficar essa face oca ali, sem nada. E não vai ficar legal. Aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Não, aqui tá certo. Então, ela precisa da gente fazer essa interseção, fazer esse offset, essa extrusão, desculpa, de cima para baixo, pelo lado invertido, para ela poder fechar aqui essa face. A gente pode suavizar isso aqui com a borracha com o Ctrl pressionado, para ela suavizar mesmo. Ó, que bonitinho que fica. E aí você até visualiza melhor. Aqui e aqui também. Pronto. E aí ela vai ficar bem certinha como tem que ser. Essas linhas que sobraram, a da parte de dentro, você pode dar 3 cliques nela. Essa daqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. A gente pode apagar de uma vez com a borracha, vai ter que ser com a borracha mesmo, ou melhor, não. Porque essa daqui já é a linha de dentro. Deixa eu ver qual linha que é essa daqui. Deixa eu ver qual espessura é essa também. 2. Ah, essa é a linha de baixo, da parte de baixo. Porque eu trabalhei com 6 centímetros aqui. Então, essa linha a gente deixa, mas ela não vai interferir em nada. Normalmente, esses rebaixos são feitos com 2 centímetros, que é a espessura da pedra. Porque essa parte da frente aqui, do acabamento em 45 graus, que é como vai ser essa pia, ele é colado depois. Ele é feito, essa parte aqui fica igual a gente viu antes. Mas, como eu falei, não tem necessidade de nós fazermos aqui nessa parte da pia, porque não vai aparecer. Então, essa linha
não vai interferir, não vai aparecer na hora do render. Só aqui na bancada é que a gente vai ter que fazer um offsetzinho, porque dependendo de como a gente posicionar a câmera, pode ser que ele pegue essa parte e uma pedra maciça assim não condiz com o que é na realidade. Então aqui o que a gente faz? Essa linha, você traz ela até aqui, com o Shift pressionado para habilitar o Snap no eixo verde, até a direção do armário, ó. Até aqui, fecha ele, e aqui você viu que ela já separou. Só nessa parte da pedra, para a gente economizar vértices e arestas na nossa maquete, seleciona essas 3 linhas a partir da frente. Se você quiser, antes fazer um arredondado aqui, você pode. Antes de fazer esse acabamento, eu faço um acabamento, faço um quadrado de mais ou menos 15 por 15, para não deixar ele muito arredondado com cara de tábua de passar roupa. Acho até que esse 15 por 15 vai ficar meio grande. E aí faço um arco de uma ponta na outra, coloco ali uma curvatura mais ou menos condizente, para não passar, eu deixei com 4. Apago essas 2 partes aqui, e aqui com o empurrar, puxar para baixo, eu faço aquele arredondado. Até que não ficou muito com cara de passar roupa, não. Esse aqui ficou mais. Então fica mais bonito você fazer esse arredondado, para não ficar com os cantos vivos, mas para as laterais, assim como eu fiz. Normalmente o cliente pede por conta de bater, tem criança em casa e não quer deixar o canto vivo. Então a gente faz assim. E aí depois que você fez esse canto, então, você vai fazer um offset, vai selecionar essa curvatura, essa parte de dentro aqui, as 2 partes curvadas que nós fizemos e a parte de fora. E aí vai fazer um offset de 2 centímetros e essa parte de dentro vai empurrar 4 para cima. Pronto, beleza. Se a gente for fazer um render de baixo para cima, um negócio mais fotográfico aqui, pegar, já vai ficar condizente com o mundo real. Aqui nós já podemos também fazer os acabamentos dos cantos. Eu vou selecionar o Round Corner, seleciono primeiro essa parte de cima, ou melhor, primeiro eu deleto essa linha que separa ali, essa aqui de baixo também, para a gente utilizar depois. Seleciono o Round Corner, ele vai fazer uma seleção ao redor dele todo. Essa linha do canto e essa outra aqui, que já até apagou, nós vamos desmarcar. Ela nem habilitou ali, na verdade. E essa outra aqui do cantinho também, nós vamos selecionar. E aí vou deixar com 2 milímetros, dar o OK. Ele vai fazer a parte de cima, tudo certo. Aqui na parte de baixo também a gente seleciona a face toda. E aí faz também a extrusão, o arredondamento, melhor dizendo, que ele está computando as faces. Deu um pouco mais de arestas, na verdade. Finalizou, deixa eu ver se ficou tudo correto. Aqui ele acabou pegando essa linha aqui, só a gente fazer uma interseção de novo, que aí vai selecionar só aquele buraquinho ali. Pronto. Aqui tudo certo. A gente pode fazer aqui também,
seleciona só as linhas da frente, na parte do rodapia, e aqui na parte de dentro também. Só que ele vai marcar essa parte da frente, a gente aproxima e desmarca ela. A gente tem que sempre cuidar para desmarcar e não selecionar mais. Ali também ele pegou no canto. Tem que remover esses pedacinhos para não dar erro depois. Vai bem no cantinho, aqui também. Senão pode criar alguns artefatozinhos depois indesejados. Aqui tem uma bem pequenininha, ó. Desmarcou tudo. E ficou só a bordinha da pia, que é só ali dentro que eu quero que faça. Provavelmente ela vai fechar, a gente só deletar ela. E aí tá pronta a pia. Aqui do lado ela deu um probleminha, não sei porquê. Acho que foi nas minhas marcações, eu vou retornar tudo. Aqui a parte de cima. Beleza. Já vou fazer aqui também. E nessas bordas. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Aqui eu vou ter que selecionar essa parte de baixo, acho que não. Pera aí. Parte de cima. Aqui a gente desmarca, aponta e as beiradinhas do rodapia. Acho que isso. Na parte de baixo, selecionar aqui essa primeiro. A gente tem que sempre observar essa questão dele cortar. Sempre rodar aqui, dar uma girada na cena para ver se ele não cortou alguma face, para depois a gente não ter nenhuma surpresa quando ele estiver todo pronto. Aqui então fechou, certo? Não cortou nada, ó, belezinha. E desse lado aqui também. Aqui, deixa eu refazer, que eu acho que eu selecionei coisa a mais ali. Só nesses dois. Aqui ele vai cortar essa parte de baixo. A gente pode tentar ver se ela fecha aqui. Aqui. Opa! Acho que não vai dar muito certo, não. Vou deixar essa parte de baixo sem por enquanto, senão ele vai cortar ali. Depois eu vejo uma outra forma melhor de nós fazermos esse acabamento. Aqui vou desmarcar essas duas e aquela ali do cantinho. Sempre lembra de aproximar bem para não marcar mais ao invés de desmarcar. Pronto. Aqui ele vai dar certo. Só vai fechar a borda. Mas aí a gente abre ela de volta e não vai ter problema nenhum. Então aqui, beleza. Vamos considerar pronta essa pia. A gente pode colocar um material nela. Vou criar um material novo. Bancada da pia, cozinha. Como eu estou trabalhando um material, vou trabalhar um contexto mais claro nessa residência, vou utilizar uma pedra mais clara também, um granito mais claro. Deixa eu ver o que tem aqui nessa biblioteca.
Tem que ser um granito, não mármore. Deixa eu pegar esse branco Saara. Ver como é que vai ficar. Vou deixar esse aqui por enquanto. Vou aumentar a textura dele. Vou deixar com 60. Essas linhas a gente pode apagar. Se você vê que ela ficou suavizada, alguma coisa assim, você habilita ali a janela e aqui marca ou desmarca o suavizar coplanares que ela vai se ajeitar. Depois a gente vai ajeitar as cores do armário. Essa parte eu vou apagar e vou fazer esse corte desse lado aqui. Agora eu vou trabalhar aquela outra parede. Deixa eu apagar essa linha aqui também, não tem necessidade dela mais. Aqui a gente move até mais ou menos aqui. Você pode ocultar. Esse restinho da bancada também a gente pode ocultar. E os rodapés. E aqui eu vou pegar as medidas que tem essa bancada, uma bancada em L de 1,60 por 2,1. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou colocar a altura aqui e aqui. Opa. 18. Pegou ali. Aqui, então, 1,60 e 2,1 do canto. 1,60 para cá, já deixar demarcado. Vou colocar 2 metros redondos. E aqui 68. Vou colocar um balcão simples aqui. Colocar um canto reto. Na outra cozinha a gente faz aquele canto diagonal. Aqui. Você pega bem na pontinha dele e leva até lá. Se ele não for, você move com o Ctrl pressionado para fazer uma cópia. E aí ele vai no lugar certinho dele. Aqui vai o fogão. Para o fogão a gente pode colocar um gaveteiro. Eu gosto de colocar esse aqui. Posiciona ele. E aqui vamos pôr um carte tempero. Fechado mesmo. Aqui quanto que sobra? 70 a gente pode finalizar com uma gaveta que fica mais bonito. Aqui. Pronto. Aqui você viu que esse móvel ele é menos profundo. Então a gente, como ele é um móvel em L, a gente não precisa fazer grandes alterações nele, já que ele vai ficar escondido lá bem no canto. É só a gente chegar ele aqui. Ele já vai ter a profundidade. E esse aqui também. Ou melhor, esse aqui vem bem no cantinho. Vou marcar ali, posicionar e dimensionar. Marca aqui. E aqui ele vem nessa pontinha desse gaveteiro. Aí é só mover esses dois aqui também, um pouquinho para cá, para ele ajustar. Vai passar um pouquinho, mas vai ficar naquele 2 metros ou 1 metro e 2 metros e 1, mais ou menos. Então, por esse motivo aqui, é que eu sempre faço a bancada em um módulo primeiro e depois, com a extrusão, eu vou passando ela para os outros módulos. Então, aqui também você nem precisa fechar todo ele. É importante só que ele feche
um retângulo correto. Aqui ele ficou errado por conta do tipo da modulação. Ele pegou uma parte aqui de cima e outra dessa daqui. Então, você pode fazer a partir de um pedacinho só. Você cria um grupo, coloca a espessura que você quer, puxa 2 centímetros para frente e leva até o final esse pedacinho, até encostar na parede. Essa outra ponta aqui, você traz também até encostar na parede. Chegando aqui no final, você vai fazer uma cópia dessa linha com 60, ou já pode fazer com 62, se você tem certeza da profundidade. E finaliza até ali. Ajeita essa gavetinha marmota que ficou cotozinha aqui, junto da outra. E aí é só fazer o roda-tampo. Aqui o que acontece? Essa outra parte aqui vai finalizar bem na torre de geladeira, na torre de elétrons. Então, mesmo que não seja uma parede, aqui vai ter uma tampagem, vai simular uma parede. Então, aqui também a gente faz o roda-pia. 2 centímetros e 10 para cima. Aqui você pode chegar 1 centímetro para dentro. E esse aqui não. E aí a gente pode colocar já o fogão em cima dele. Vamos colocar um cooktop. Cozinhas e fogões. Vou colocar esse cooktop Brastemp aqui 5 bocas. Quando é um cooktop assim, a gente não precisa furar a pedra, porque ele não vai aparecer. No mundo real vai ser furado para poder passar e tudo, mas aqui a gente não precisa. Aqui você pode passar 1 centímetro para cá também, se você quiser. Esse aqui acho que deixa ali mesmo. E esse aqui não, porque ele vai encostado. A gente pode fazer já os acabamentos arredondados. Vou fazer aqui e aqui. Nessas 3 partes. Vou fazer aqui primeiro. Deixa eu ver se ficou tudo certinho. Aqui, tudo ok. E fazemos na parte de cima do roda-pia. Desse ladinho também podemos fazer. Aqui também, até o final. Deixa eu ver como é que vai ficar. Ele deu um errinho ali, porque eu deveria ter feito junto. Na verdade, não foi um erro dele, foi um erro meu mesmo. Então, aqui também, e a gente só desmarca essa do meio e essa do canto, que é mais fácil. Faz aqui e depois no roda-pia. Prontinho. Só colocar a textura. Remover aquele corte, a gente não precisa mais. As linhas também. Quando é para trabalhar com bancadas, eu prefiro bem mais essas linhas da régua do que criar linhas, porque aqui elas vão ficar todas atrás de armários, de bancadas, e depois a gente pode acabar esquecendo de apagar e fica consumindo arestas à toa, consumindo memória. Aí aqui embaixo, se você quiser fazer aquele arremate, você pode fazer, não tem problema, com offset para simular a borda real.
Mas para uma maquete, dessa forma, fica bem adequado, fica bem realista. A parte que mais interessa é essa daqui. Nas próximas aulas eu vou colocar um acabamento aqui, mesmo que não fique lá aquelas coisas, mas para você entender a técnica, então já vou aproveitar esse pedacinho. Mas no mundo real aqui poderia ser colocado um tubo de metal, é só fazer ele com o arco, não tem mistério nenhum. Você vai colocar a quantidade de lados ali que você quer, colocar o raio dele, quanto maior, mais grosso vai ser o tubo. Eu faço normalmente ali em cima, trago para baixo e depois esse pedacinho eu puxo até encostar na face de baixo se eu vou utilizar um tubo. Eu vou deixar sem aqui e só lembrando que eu mostrei aqui alguns exemplos na cozinha, principalmente aqui, o acabamento em 45 graus, com uma espessura de 6 centímetros, que ele está pegando um pouco para cima, não está pegando direito por causa do arredondado aqui, de 6 centímetros, mas se você for trabalhar com uma espessura de 4 centímetros, a criação aqui da parte molhada é a mesma. Assim como se você for fazer algum tipo de borda arredondada também, é o mesmo. E concluindo, os princípios para a gente criar as bordas são esses. Você vai utilizar basicamente o empurrar, puxar, a criação de faces, o siga-me em alguns tipos de acabamento. Você pode utilizar alguns perfis aqui do Profile Builder também para copiar. Se você quer fazer um perfil mais trabalhado, que tem alguns, isso aqui é mais para gesso. Mas se você quer fazer algum perfil mais detalhado, hoje em dia não se usa mais tanto, mas caso algum cliente queira ou você tenha que fazer algum tipo de projeto ou uma modelagem mais clássica, você pode utilizar um perfil, uma cópia, e usar a mesma técnica que nós fizemos para criar os rodapés. Você só vai levar em conta o cálculo do final da sua bancada, a largura que ela vai ter, as medidas aqui, onde ela começa e onde ela termina. Nas aulas seguintes, nós vamos ainda modelar a pia da cozinha da outra casa e os banheiros, e a gente pode até usar uma técnica dessa daqui para ver como funciona também. Mas a criação de bancadas é basicamente dessa forma que nós fazemos. Então, com isso, a gente conclui essa aula de criação de bancadas e vamos partir para a próxima aula.